E como eu não posso bater nas pessoas e a escravidão acabou, não há mais nada o que fazer. E eu falo isso para a diretoria. Então, conheço o Rafael Evangelista, gerente de projetos na MEC Construtora, referência em gerenciamento de projetos e precursor do uso de BIM na construção civil do país. Essa resposta eu não esperava, Golden. Eu não esperava que você ia levar para pessoas essa resposta, mas eu achei muito bom mesmo. Os nossos maiores parceiros para conversar não são outros empresas de incorporação, são os projetistas. Porque eu tenho que comover o projetista, porque ele está lidando só com a gente, tentando conversar nesse nível. Você acha que isso veio dos fundadores ou foi algo que foi desenvolvido depois? Depois que a gente passou de umas 50 pessoas que eu fui entender a complexidade de gestão de pessoas de um RH estruturado, sabe? Você vai ter que ser um bom contador de histórias e ao mesmo tempo é solitário. E quanto mais você sobe, mais solitário você Mais fica. solitário é, e ninguém te conta isso. O maior desafio hoje consiste em engajar as pessoas que a jornada é mais importante que o destino. Teve um projetista que falou isso pra gente, que o trabalho que a gente faz aqui na RM é muito importante porque a gente tá fazendo com que vários engenheiros voltem a gostar ou querer ser projetistas estruturais. Gostou dessa prévia? Então continue acompanhando o conteúdo. Bom, Rafael, primeiro, obrigada por participar com a gente. E esse objetivo do podcast é principalmente a gente conversar sobre a gestão de projetos, que é uma coisa que você vive muito hoje dentro da MAC, mas também compartilhar um pouco de tudo que você viveu dentro da MAC, da área de qualidade, até onde você está hoje, e os principais desafios que vocês enfrentam. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje dentro da gestão de projetos na MAC. O que você acha que são os principais? Olha, primeiro agradecer aí o convite. Nem sei se eu tenho tanta autoridade assim para ficar falando de gerenciamento, gestão de projetos e processos. Mas assim, olha, indo direto ao ponto da pergunta, o maior desafio hoje consiste em engajar as pessoas que a jornada, muito aquilo do que nós estávamos falando antes, é mais importante que o destino. E que essa evolução ela é construída passo a passo. Pode parecer, porque assim, metodologias de gestão de projetos e processos, BPM, Agile, vai usar ferramentas tipo Scrum, a gente vai trazer o BIM, estrutura de dados, tudo ok. Isso daí tudo, teria milhares de pessoas mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso daí. Só que eu percebi, depois de algum crescimento técnico, algumas formações, que o desafio não estava ali mais. O desafio estava nas soft skills, em fazer as pessoas entenderem que elas tinham que evoluir. O próximo passo da evolução seria eu valorizo os pequenos passos, eu tenho coragem de assumir riscos, como que eu faço essa gestão de riscos? A direção deixa claro pela estratégia o que ela espera alcançar. Você está mais preocupado com metas ou indicadores? Eu hoje sou uma pessoa que eu preocupo zero com meta. Agora, adoro um indicador. Porque pelo indicador eu consigo medir melhoria, eu consigo direcionar, alinhar a proa do navio para onde ele tem que chegar. Então, por mais que a pergunta seja direta, quais são os desafios para a gestão de projetos, o desafio está em sair da caixinha da gestão de projetos e pensar nas pessoas e nos processos. E querendo ou não são só pessoas internas, né? Se a gestão Não. de projetos, você vai gerir a construtora, é a sua equipe, e é a incorporadora, e são todos os outros gente pra projetistas caramba, que estão gente pra envolvidos caramba. também, né? Essa resposta eu não esperava, Golden. Eu também não não. esperava que você ia levar para pessoas essa resposta, mas eu achei muito bom mesmo. Porque no fim das contas, são as pessoas que fazem as coisas acontecer e às vezes para a gente fazer uma gestão de mudança, implementar novas coisas, a gente precisa de comportamentos, de people skills, soft skills, para a gente fazer aquilo funcionar, né? E você está falando, Isa, em gestão de projetos é muito complexo mesmo, porque uma coisa é você falar das pessoas do seu time, que aí você tem maior influência, você está no dia a dia. Só que em gestão de projetos você tem que lidar com um monte de gente, né? Então, brincando um projeto, você pode me falar, Golden, mas assim, eu já fiz essa simulação, assim, quantas pessoas têm envolvidas no gerenciamento de um projeto de empreendimento imobiliário que a gente trabalha aí? Eu acho que beirando a 100 pessoas, mais ou menos. Sim, se você pensar desde as pessoas que executam, que coordenam, gerenciam, com certeza. Com certeza. E assim, e uma coisa que é engraçada com relação a isso, até pela imagem que foi criando, assim, o Golden, então ele é muito rigoroso com o processo, tal, não sei o quê. As pessoas acham que eu espero que tudo seja 0 ou 100. E na prática eu quero saber qual que é o seu número
para a gente brigar para melhorar um pouquinho para cada ponto da evolução. E entender também que, assim, são muitos stakeholders e são muitos clientes internos e externos com características diferentes. E você tem que ter uma certa maleabilidade no processo para se adaptar. Então, por exemplo, nós temos projetistas que eles não se adaptam tão bem às características modernas de gestão, mas eles trazem outro valor. Para aquele lá, eu me adapto. Porque igualdade é você tratar as pessoas no limite da sua desigualdade, né? Então, assim, ele é muito técnico, é muito especialista na disciplina dele, eu só tenho ele de projetista. Eu vou bagunçar tudo? Não, eu me adapto um pouco para atender ele. Então, aculturar, né? Então, por exemplo, no sentido de eu comovo todo mundo, por exemplo, a RM está começando a fazer projetos para a MAC agora e tal. A gente está conhecendo a cultura um do outro. Então, o princípio de eu avanço um pouco, mostro a minha cultura, os meus processos e os valores que eu não abro mão. A gente já está medindo de vocês para saber o que vocês não abrem mão. E aí cada um se encaixa na esteira um do outro. Então, quando a gente falou do primeiro projeto que fechou, qual era a grande questão que a gente reforçou? Olha, a gente precisa de entender como são os seus valores e que vocês entendam o nosso. Porque eu não quero ser tratado como mais um e também não quero te tratar como mais um. Eu acho que o dilema da gestão de projetos e dos processos hoje, em qualquer tipo de indústria, eu acho que passa por isso, entendeu? Muito bom. E da parte de indicadores eu gostei também. A gente tem metas, a gente segue, acompanha elas, só que se a gente não der importância para os indicadores, a gente não vai bater nenhuma delas. Sim. Então você pode até não bater a meta, que nem você comentou. Mas pelo menos você está acompanhando o indicador e você está buscando continuamente melhorar aquele indicador. Então você tem que ter o indicador certo, medir. Cada uma daquelas metas tem que ser mensurável. Você tem que acompanhar indicadores ao longo do ano. Se não esquece, não interessa ter metas se você não tem como medir, né? Tem um indicador. A importância do indicador tem que ser muito grande. E aí conseguir... Aí eu acho que lógico, cada camada tem seu desafio, mas, por exemplo, quando a gente atua na parte de estratégia do negócio, fazer com que as pessoas entendam que a meta ela é um número que está ali porque ela é um balizador de performance global do negócio, mas que você alcança ela com seus indicadores. E aí eu acho que isso é a minha função como gestor, é de mostrar isso para a equipe. E para a diretoria, é mostrar que tem que ser feita uma depuração da meta pelo indicador e não pelo resultado da meta. Porque tem variáveis que você não controla ao longo do ano que inviabilizam a sua equipe de alcançar aquela meta, mas o indicador foi positivo. Então, vamos supor, se você está medindo... Vou dar um exemplo que nós temos lá de indicador. A gente sabe quanto que é o nosso desvio de prazo de projetos. Que a gente tem que setar no início de um cronograma para atingir o prazo ou poder parametrizar a engenharia de obra sobre como ela vai ter os projetos, quando ela vai ter os projetos. Por diversas necessidades, a gente está tendo que melhorar esse desvio, que não está muito no meu controle, depende da qualidade dos projetistas, da capacidade dos projetistas. Nós fizemos algumas manobras para poder reduzir esse desvio. Envolveu investir em pessoas, sempre a maior parte para melhorar é nisso, e também mexer algumas partes do fluxo, aceitar alguns riscos que poderiam ter de erro no projeto. A gente já reduziu esse desvio, a gente colocou um número para esse desvio que vai virar uma meta para dar um resultado. Mas assim, se eu melhorar em 50% aquilo ali, já é um baita indicador. E eu já sei qual o caminho que eu preciso fazer. Então eu acho que qualquer empresa que esteja, qualquer incorporadora ou gerenciadora de projetos que não está preocupado com os indicadores de performance da equipe, e não tem alguém cuidando desses soft skills aí, colocando as pessoas certas nas posições certas, em algum momento vai ter um desafio, algum problema. E outra coisa também que a gente veio conversando... Eu venho conversando disso com muita gente no mercado a respeito, outros gestores de projeto, outros empreendedores que têm sua própria coordenação. Eu acho que era uma coisa que ficou viciada, ainda agora com uma coisa muito específica do gerenciamento de projetos. Ficou meio que viciado na cadeia da construção civil. E como eu vim da qualidade, já antecipando até alguma coisa assim, eu nunca enxerguei muito dessa forma, porque eu penso muito em processo, que é de não tratar o desenvolvimento do projeto como uma esteira, tratar o desenvolvimento do projeto como um dono. Então, todo projeto, toda empresa tem o dono daquele projeto, é o coordenador daquele projeto. Ele pega o projeto do início e vai até o fim. Isso. Eu não acredito muito nisso. Porque não é possível que você vai gastar a maior habilidade da pessoa, aquele que é o mais técnico, lá no início, na concepção, e você vai perder ele para a parte que é mais de detalhe executivo, que é a conferência. Você tinha que deixar ele restrito na capacidade que ele é mais produtivo e encaixar as pessoas nisso. Isso muito assim, eu sendo bem sincero, eu me inspirei muito em empresas de estrutura.
Porque empresas que fazem projetos de estrutura, grandes empresas, a RM, posso citar que eu acho que não teria problema, o França também, que é uma outra grande empresa, vocês trabalham com isso muito bem definido. Você não vai gastar o cara da concepção na armação. Por que eu vou gastar a minha arquiteta sênior, que pode me ajustar, alinhar o conceito, o posicionamento do projeto, o alinhamento dos eixos, para conferir detalhamento de bancada? Por exemplo, um negócio muito específico. Então, se você não está enxergando o seu processo desse jeito, que as pessoas elas precisam entender o seu nível de habilidade e onde ela se encaixa na esteira. E isso faz com que a pessoa também que está naquela camada, por exemplo, a arquiteta júnior, que está conferindo aquela coisa mais específica, ela consegue enxergar onde ela pode chegar se ela evoluir nas habilidades, nas soft skills e também nas hard skills também, que é a parte técnica. Porque ela sabe que a pessoa que está lá em cima não é só técnico, é política, é estratégia, é comunicação. Principalmente people skills ali no caso. É isso aí. Né? E às vezes o que era mais comum na construção civil? Você põe a pessoa do hard skill lá em cima. Para liderar. É isso aí. Eu sei, porque a gente já fez isso também, então... então é algo que a gente aprendeu na jornada. É isso aí. Mas naturalmente a gente já tem mais de 10 anos de história e a gente foi sempre fazendo isso. Os mais técnicos a gente vai subindo e transformando em líderes. Não necessariamente eles se tornarão bons líderes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E caso ele não se torne um bom líder, você perde um ótimo técnico no seu time. E então a gente foi descobrir no crescimento da RM também essa importância do people skills, ou soft skills, né? Tem os dois aí, acho que tem um amigo meu que fala que ele prefere chamar de people porque de soft não tem nada. Verdade. É mais difícil ainda. Verdade. Então a gente foi descobrir, eu como empreendedor também, depois que a gente passou de umas 50 pessoas, que eu fui entender a complexidade de gestão de pessoas de um RH estruturado, sabe? Que a maioria dos escritórios de projetos não tem. Então você tem lá um RH que fica mais cuidando de férias, folha de pagamento e tal. Hoje a gente trouxe uma diretora de people e temos um time de RH forte aí para tocar tudo, porque a gente foi entender cultura, valores, treinar líder treinamento, também. Desenvolvimento. A gente foi aprendendo no caminho. Mas não é fácil realmente, sabe? Não é fácil. A gente sempre foi muito bom de treinar técnica. A gente tem treinamento semanal, que a gente tem os nossos engenheiros, gerentes aqui dando aula, ensinando o pessoal aqui dentro, pra gente conseguir desenvolver isso, mas a gente vê exatamente esse problema de não conseguir ensinar a parte de liderança, de não ensinar comunicação. Engenheiro, né, Golden? Você sabe o que é engraçado? A gente tem o DRC Cast lá, que eu sou host, ó, eu sou host. Temos um profissional de podcast. Quase que um João Kleber, né, da engenharia. E a gente entrevistou um mestre de obra, o Grilo. Eu vi Ele é mestre de obra. E o que foi fascinante é que, basicamente, todo o podcast, ele só falava de soft skills e o quanto era importante ele dominar isso daí. Então, das palavras dele, assim, foi o mais impressionante para mim, no sentido de o quão profundo tem que ser a atuação de um mestre de obras. Então, ele falava de coisas do tipo, todo mundo me conhece, eu não conheço todo mundo. E eu tenho que ser espelho até para quem eu não conheço. Que eu tenho que ser o padre da obra, que eu vou ouvir o conselho e a pessoa vai pegando confiança, que não sei o quê. Que ele aprendeu a fazer as coisas e fazia na prática, não para fazer, mas para a pessoa ter confiança na autoridade dele. Então, tudo soft skill. E sempre com aquele orgulho da vocação de que ele era mestre com orgulho, e ele queria falar para todo mundo que ele andava no shopping e tal. Eu falei, caramba, por exemplo, a pergunta é, como que você mobiliza as pessoas para fazer isso? É ver ele ali falando. Liderança pelo exemplo. É isso aí. Eu via nesse podcast, eu assisti esse. E ele falava muito apaixonado pela engenharia. Impressionante. Isso eu achei muito legal. Impressionante. A Isa tá começando a mostrar as qualidades dela, né? Ela fez todo um estudo seu aqui pra vir te entrevistar, você viu, né? Até o sabor do whey do Golden. Até o sabor do whey. A gente levantou. Inclusive, o Golden vai lançar essa marca agora. Com o Fernando, hein? Já pensou? Cupom Golden. Se esperem, agora o cupom Golden. Growth não quis me contratar, perdeu. A Dux vai. Chegamos. Perdeu. Mas só para não passar, Golden, sobre o que você comentou também da especialidade dos profissionais. A gente já discutiu isso muito aqui na RM também. Da questão da esteira que você falou. Eu acho que faz muito sentido o que você falou. Assim, quando a gente tem o melhor cara da concepção estrutural, por exemplo, e ele trabalha do início ao fim, aí você acaba limitando a capacidade de horas que ele tem para a concepção, que é onde ele é bom. E aí você coloca ele para fazer uma outra atividade que talvez ele não seja melhor, que tenha outras pessoas melhores. Para mim, quando você fala isso, o que você está fazendo? Você está onerando o seu processo. Você poderia ter um processo muito mais eficiente,
porque o que você é bom você faz melhor e mais rápido. E aí você fica o processo mais enxuto, mais econômico. É melhor para nós, como empresa, e melhor para o nosso cliente também, porque eu consigo ser mais competitivo na minha precificação. Entregar mais valor com um custo, né, menor. A gente já discutiu muito isso. A gente hoje adotou, né, um dono de projeto, porque a gente entende que o projeto ele tem que ter um dono, do início ao fim, para entender todas as informações, fazer o controle dele, pegar a visão do cliente. Mas no time de produção, e a gente tem os coordenadores de produção, aí a gente tem hoje ainda separado desenvolvimento executivo, justamente por isso que você falou. Mas isso mas aí tem um ponto que é nítido que vocês diferenciaram para as pessoas, para o cliente. Porque às vezes o seu cliente, eu sei que não vai entender que tem várias pessoas, tem cliente que não aceitaria isso se você falasse, olha, tem várias pessoas. Mas o que vocês fizeram foi, vocês colocaram um Scrum Master, ou seja, um mestre do projeto, que na verdade ele é talvez o que tem a habilidade maior de comunicação. Ele é o que ele aguenta pancada, não se abala, ele é menos reativo. Provavelmente é essa pessoa. Ele filtra. Só que quando entra para produção, tem que separar essas coisas. Uma coisa é produção, outra coisa é gestão da informação e disseminação dessa informação na esteira. Ele vai fazer isso. Ele só vai fazer isso. A pessoa que está produzindo, ela tem que ser blindada. Eu acredito muito nisso. Ela tem que ser blindada. Então, por exemplo, você pega no nosso caso lá da MAC, né, que a gente vai fazer a gestão do projeto. Eu estou participando do projeto, se você for pensar bem, o Scrum Master do negócio ali sou eu. Eu estou desde o EP e lá a gente tem uma estrutura que eu tenho um SLA com a obra, então eu tenho um sistema de atendimento obra. É como se fosse meu cliente, depois ainda atuo na assistência técnica, com relacionamento com o cliente, a gente faz a esteira completa lá, porque eu faço a gestão da qualidade de projetos. O que acontece? Foi um desafio para mim também sair e não querer ficar colocando o dedo nas coisas. Mas isso é uma coisa que eu entendi o seguinte, eu tenho que estar construindo o storytelling daquele projeto para passar para cada líder e pessoa que vai de fato tocar, para ele se sentir blindado e ter confiança dos riscos que foram assumidos. Então, sem ninguém me falar, foi essa posição que eu resolvi assumir para fazer um papel de gestão de fato, entendeu? Porque ninguém te ensina muito isso. Isso é meio estranho, assim. Você vira gestor, líder de pessoas, mas ninguém te conta duas coisas. Você vai ter que ser um bom contador de histórias e, ao mesmo tempo, é solitário. E quanto mais você sobe, mais solitário você mais fica. Solitário é. E ninguém te conta isso. E até foi engraçado, teve não posso falar quem é, logicamente, mas foi visitar a gente lá e eu falei essa palavra aqui, ele ficou até emocionado. Eu falei, pô, você vê, o cara, muito mais velho que eu, e já era dono do negócio e não estava preparado para aquilo. Da solidão e de que ele tinha que ficar sempre contando histórias e tal, porque o Fernando faz isso também, dá para perceber. Não é tão... É complexo você toda hora ter que ficar repetindo histórias, conquistando um coração de cada vez. Você conquista um coração de cada vez. É difícil demais conquistar um coração de cada vez. É muito difícil. E aí você tem que comover as pessoas para acreditar no seu processo, que você às vezes nem sabe se ele vai ter o resultado... No mínimo que na sua cabeça você colocou que tinha que atingir, pô, se isso aqui me dá um retorno de tanto, tá bom. Mas para as pessoas você não fala, você fala, não, só vamos fazer a jornada. E você fica com o ônus do resultado que vai vir, entendeu? Então isso também ninguém te treina. Então eu acho que essa pessoa que está o líder ali do projeto em si, ele tem essa função ali. Ele está ouvindo as nossas reclamações ali da máquina ali, olha, não sei o que e tal. E o cara que está produzindo, ele tem que blindar. Cada armação vai falar, esse furo que não tá errado, que não sei o que veio errado. Ele, não, calma, eles vão lá, vão acertar tal. E pra gente ele chega lá, não, a gente vai dar um jeito. E o cara da armação aqui tá puto com ele. Então, assim, são esse tipo de coisa. Não, muito bom. E é mais ou menos por aí mesmo. Então, no nosso caso, esse líder, do dono do projeto, ele além de ter uma habilidade de comunicação, resiliência, como você falou, a gente ainda procura pessoas com um alto nível técnico. Precisa ser, né? No nosso caso, a gente entende que sim. Não sei se para todo mundo, mas no nosso acho que sim, porque numa reunião técnica de projeto, o cara vai ter que saber responder com agilidade, entendeu? Sim. Ele não pode chegar e falar, não, eu vou ver lá com o meu time e já te respondo. Ele tem que ter a resposta ali. Ele tem que ter a resposta. Dá para fazer, não dá, e ele tem que ter um embasamento técnico, sabe? Mas dentro do time, a gente tem os caras que são especialistas. Tem os coordenadores de produção, que são também técnicos, mas eles têm uma função importante do desenvolvimento de outros engenheiros, né? Treinamento e desenvolvimento. E os especialistas, que aí os caras
assim, é blindado, como você falou. É o cara que produz muito bem aquilo e vai fazer que nem uma máquina, entendeu? Uma coisa que, por exemplo, nas primeiras reuniões que nós tivemos com vocês, isso é bem nítido, que a gente teve ali, é o seguinte, é lógico, ele é muito técnico e ele lida com os limites de até onde ele vai conseguir detalhar aquilo que ele está se comprometendo. Mas ele não tem o vício que muita empresa de projetos tem, não sei se por vaidade, que é outra coisa que tem muita centralização, que muitos escritórios de projetos têm esse viés de centralizar no dono e na vaidade de eu sou, então o conceito é meu, que vira uma barreira. Fazer a reunião com o escritório de projetos dá até medo. Você fala, nossa senhora, eu vou conversar com o dono da empresa e ele fala não a ponto de não quero mais trabalhar. E aí, quando você lida com uma pessoa que ele tem essas habilidades que vocês disseram aí, para fazer isso, e além disso ele é técnico, ele está medindo como assim, é um cliente ainda. Nunca esquecendo, tem projetistas nossos que, invariavelmente, eu tenho que chegar na reunião e falar, olha, é bom você lembrar que a gente ainda é cliente. Eu não sei se você sabe, mas eu ainda sou o seu cliente, eu deveria não ter sempre razão, até porque é uma questão técnica, eu não estou comprando um sapato. Mas pelo menos não deixa eu escutar o que você está falando, sabe? E às vezes perde isso quando você não tem uma estrutura pensado na people skills e também muito bom o que você falou. Porque realmente é uma tendência do nosso mercado, é ser centralizador. E exatamente por ser isso, muitas vezes, o cliente não tem essa visão que você tem. Ele quer falar com o dono, porque ele fala, não, porque é o dono que eu falo com o dono em outro lugar, então eu quero o dono aqui também. Mas você tem o ônus e o bônus, né? Porque se você precisa do dono para tudo, você fica centralizador. Tem essa questão da inflexibilidade muitas vezes. E tem um gargalo operacional, né? O dono não consegue fazer tudo. Então ele vai atender pouca gente. Ele vai te atender numa escala pequena, né? Você sabe, Fernando, tem uma coisa interessante assim. Eu acho maravilhoso quando eu tenho escala de cobrança. Eu vou te explicar por quê. Porque assim, e às vezes a diretoria me cobra algumas coisas, eu falo, olha, alguns projetistas deram problema no passado, a gente teve que, infelizmente, a gente tem que ir separando, a gente tem um trabalho muito grande de falar o seguinte, olha, projeto é investimento. É uma mentalidade que eu tenho forçado para todo lugar que eu vou, projeto é investimento. O que significa isso? Eu prefiro bons parceiros que às vezes estão no meu custo possível. O mais barato. Não, ao invés de eu ter que ficar fazendo tantos controles para o custo mais baixo, que depois é ínfimo perto de um problema em obra, ok? Só que eu sempre deixo bem claro o seguinte, olha, a nossa função como gestão de projetos, fazer algumas analogias aqui, é um controlador de tráfego, aéreo, de trânsito. A gente não é o ator principal do jogo. Eu deixo isso muito claro para todos os lugares que eu vou, tanto nas empresas quanto na MAC, com relação ao gerenciamento de projetos. A gente não é o ator principal. A gente responde ali por 30%, 20%. A gente prepara bem a cama, mas o jogo mesmo quem faz são vocês. Dá certo ou dá errado é a capacidade de vocês. Só que existe um limite para eu poder atuar até na cobrança. Por exemplo, se eu não tiver uma escala para fazer a cobrança, primeiro eu tenho ali o seu coordenador, depois o seu gestor dos seus processos, depois esse líder, depois, aí sim, aí eu vou subindo, baseado no nível de criticidade do que está acontecendo. Eu não estou lidando com a realidade, e a realidade é uma só para a gestão de projetos. Trocar é oneroso demais no meio do caminho, e como eu não posso bater nas pessoas e a escravidão acabou, não há mais nada o que fazer. E eu falo isso para a diretoria, então, o que eu faço? Assim, eu tenho bons indicadores para falar se vai, tá vindo tsunami, hein? Vai vir o tsunami, vai dar ruim, vai vir o tsunami. Ah, mas não queremos tsunami. Olha, você pode ser a Indonésia ou você pode ser o Japão no tsunami lá. A Indonésia não tinha sistema nenhum de alarme, morreu um monte de gente. O Japão protegeu até uma usina nuclear. Na prática, o Japão gasta dinheiro há muito tempo para nunca ter um tsunami. A Indonésia nunca gastou, saiu na vantagem, até que teve o primeiro. Vocês podem querer que eu haja como a Indonésia, e tudo bem, a gente vai no susto. E como disse um amigo meu, Thomas, lá de Goiânia, eu já vi gente morrer de susto, mas nunca de notícia ruim. E eu posso agir como o Japão, eu te aviso, aí a gente decide o que a gente vai fazer com esse risco. O tsunami vem, não tem jeito. Ele vai vir. Então, assim, aí no início, como com esses indicadores todos, o pessoal começava a ficar bravo, porque estava sendo avisado de que teríamos um problema. Perdão, gente. Mas como eu não tenho, mas como eu estou avisando para as pessoas o que vai acontecer, e eu estou medindo, e eu não posso bater no projetista, não posso escravizar, não posso fazer o quê, pelo menos eu estou medindo o impacto disso na obra. Aí a obra pode, junto com a gente ali, eles vão tomar a decisão, a diretoria de obras, olha, peraí, vamos antecipar isso, vamos fazer a concorrência com o que dá para fazer, conversa com o projetista de estrutura, vamos antecipar pelo menos esse trecho da armação. Mais próximo do horizonte, eu tomo decisões mais acertadas. Né? Para minimizar o impacto. Para minimizar o impacto.
Muito bom. Ó, essa aí foi só a primeira pergunta que a gente tinha programado. Já deu bastante... Meu Deus, vamos tesourando Mas aí. não é assim Eu que a falo gente demais. gosta. Mas é que foi bom, foi bom. Vocês têm podcast, vocês sabem quanto mais a pessoa falar, melhor. Mas você puxou já uma coisa que a gente queria falar. Hoje, na MAC, qual você diria que são os diferenciais? E qual a importância dessa análise de dados no dia a dia, então, para vocês? Acho que você está meio falando já disso, mas você diria que essa parte de dados é o grande diferencial? Eu vi uns 10 diferenciais. Tem um monte, né? Mas qual seria o maior, assim? Eu vou falar, assim, de coisas que me marcaram, assim, na MAC, no sentido de... Porque... Como eu vim da qualidade, processo sempre foi a tônica. E a MAC, vamos lá, a primeira coisa que a MAC tem de um valor cultural, assim, que pena que a gente não consegue fazer na incorporação, conheça a nossa cozinha. Senão a gente vendia mais apartamento. Eu já falei isso várias vezes com o Beto. Eu falo, Beto, se a gente fizesse conheça a nossa cozinha, as pessoas iam comprar só pela marca. Eu não estou comprando um apartamento, eu estou comprando um MAC, que é o que a gente está até agora, a nossa marca está indo por esse sentido. Por quê? Porque na MAC a gente só põe um processo para funcionar se é de verdade. Pra vocês terem ideia, assim, de sistema de gestão de processos, a MAC hoje ela tem a ISO e o PBQPH. Pode parecer, porque tem gente que tem Lean, selo. Sabe por que a gente não avança nessas coisas? Porque a gente não conseguiu medir valor real. Não porque a gente não faça as coisas que estão lá na cartilha, mas fazer só para ter o selo, isso não faz sentido. E aí tem uma coisa na MAC sobre indicador, gestão de processos tal, que é o diferencial. Vou dar alguns exemplos. Antes da pandemia, a MAC já estava toda na nuvem. Já era toda Google. Então, assim, quando veio a pandemia, sabe qual foi o nosso dilema? Hardware, fone de ouvido. Não tinha fone nem câmera para distribuir, porque teve uma crise, todo mundo consegue comprando fone, então se a gente soubesse, se tivesse um alarme do tsunami, né, a gente tinha comprado só câmera. E o dilema do pessoal era, como que eu faço para colocar meus arquivos, como que eu comunico com as pessoas? A gente já estava totalmente no Google, com comunicação por aprovações de arquivo digital, e-mail também na nuvem, videoconferência, foi só uma questão de hardware. Mas mesmo com operação presencial. Mesmo com operação... Então, assim, não foi tão traumático. Não foi traumático, lógico, né? Então, assim, foi uma coisa impressionante. Na verdade, acelerou o player que estava fora, que era a obra. Então, as obras teve aquele impulso. A obra era aquele um computador, uma câmera, não tinha fone. Todas as obras agora, 2 monitores, câmera, videoconferência... Então, mas assim, pra gente não foi um salto, pra gente foi só, olha, mais um passinho, tá, não sei o quê. E para vocês terem ideia de como a MAC se estrutura, a MAC é uma incorporadora e uma construtora que, em termos de quantidade de pessoas, eu sou de um departamento técnico, qualidade de projetos, vou colocar aqui também assistência técnica no grupo ali também, nós temos o mesmo número de pessoas que tem TI e BI. Essa é a visão da MAC por indicadores e dados. Então, assim, qual é o ponto que a gente passa hoje? Assim, a gente está depurando como integrar. Porque, logicamente, agora é depurar e retirar mais as ferramentas e tentar integrar, fazer sempre com aquele sonho da singularidade. Vocês devem passar pela mesma coisa. Como que eu tiro daquele para aquele fica em um só? Ou esse daqui fica só por uma camada muito específica, mas as pessoas que operam vão enxergar só esse daqui aqui embaixo. Então, o dilema é isso, é hoje, entendeu? Está nisso. E, assim... Somos uma incorporadora que não lançamos tantos empreendimentos? Não lançamos tantos. Mas os nossos resultados, a qualidade do nosso produto. Então, ter esse valor por fazer de verdade, talvez seja até o nosso freio para não sair fazendo sem ser bons negócios e estruturando tudo dessa forma, entendeu? Então, para mim, esse é o maior valor da MAC. E eu brinco, assim, fazendo um contexto, teve uma vez que entrou uma pessoa no RH. E eu até falei, quem deu essa dica para ela deu totalmente errado. Chegou e falou o seguinte, vai falar de inovação, fala com inovação na construção. Aí ela estava querendo fazer um trabalho para divulgar as inovações na construção. Aí falaram no RH, fala com alguém. Não fala com o Golden. Aí ela virou para mim e falou assim, Golden, que a gente precisava falar sobre inovação para quando as pessoas forem entrar na MAC, elas se motivarem a ficar aqui, de inovação. Qual que é a maior inovação que você pode falar da construção civil que a gente faz? Eu falei, inovação na construção civil? A última inovação que a gente teve na construção civil se chama PEX, e já tem há 15 anos. Não existe inovação na construção civil. Agora, se você falar de inovação da MAC, é processos. Ela olhou para mim assim, chato, né? O cara chato. Queria uma coisa mais legal. Eu falei assim, não, mas é processo. Ela, não, mas isso aí não, mas você tinha que falar alguma coisa de árvore. Eu falei, não, a gente vai falar de cuidar de árvore. Ninguém quer... Não, mas vamos falar... Não. Eu falei, vamos fazer um teste, uma aposta. Tinha acabado de entrar a Tamires no departamento de projetos. Aí eu falei assim, olha, ela acabou de entrar no meu departamento. Eu conversei pouquíssimo com ela, porque às vezes eu interferi, né? Manipulei. Não, eu nem conversei, estava na Copa ali.
chega na Tamires e faz a pergunta, Tamires, ela veio de uma outra incorporadora, qual que é o maior diferencial da MAC em termos de inovação que você falou, nossa, é diferente? Ela não esperou 1 minuto a moça perguntar. Na hora que ela perguntou, ela falou, aqui os processos, as estruturas dos processos. Eu falei, aí, tá vendo? É óbvio que é isso. Quanto tempo estava a Tamires na empresa já? Nossa, tipo, 6 meses. 6 meses. 6 meses. E a cultura, né? É cultura. E você acha que isso veio dos fundadores ou foi algo que foi desenvolvido depois? Essa cultura de organização, de ser baseado nos dados, já veio deles? Já é uma coisa antiga? Olha só, é assim, a diretoria, assim, com o viés técnico da diretoria, é muito conservador. E quando você é conservador, você quer que escrevam o que vão fazer e façam o que estão escrevendo. Então esse era um princípio básico. Aí, logicamente, junta com outros diretores que têm um viés mais tecnológico, de processo, e tudo isso vai sendo construído. Isso me perguntam muito, assim, eu tenho uma dificuldade de entender o quanto é uma pessoa que mudou tudo isso, o quanto é cultural. Eu só sei que, assim, eu particularmente, foi até a Vanessa que a gente estava conversando ontem, o que eu pude fazer lá, que eu pude contribuir, não é falsa modéstia, não, tem muito de sorte. Eu tive a sorte, por exemplo, no meu lado, que eu posso falar do que eu contribuí. Eu não tive líderes e gestores centralizadores, era ao contrário. Até a Vanessa ela, que coordena projetos lá na MAC, hoje me perguntou, mas você era assim quando você era estagiário? Eu falei, doido igual. E o Mário? O Mário não proibia nada, Fernando. O Mário, você conhece o Mário? Mário vai, Golden, fazia piada, e deram o apelido, e falava, não, é o Golden, deixa o Golden. A Vanessa gostava. Esse espírito na MAC sempre teve. Agora, eu não consigo te precisar, eu estaria aqui fazendo uma inferência. É porque é uma cultura de um diretor, é uma cultura... Eu sei que vários fatores foram culminando, várias pessoas se juntaram, aí o espírito do negócio... Aí criou, eu sempre falo, estou falando muito dessa palavra agora, criou meio que um zeitgeist, sabe? Um espírito do negócio. Aí meio que todo mundo vai comprando a ideia. Se um fala só, é mentira ou é doido. 2 falando, pode ser que dê certo. Agora, quando é uma turma, é método. É isso. Virou um método. Mais de 3 falando não é loucura, é método. Eu acredito que seja cultura, porque a cultura, como é que ela funciona? Ela não é feita por uma pessoa, então mesmo que os fundadores, não é assim, o fundador pôs aquela cultura. A cultura nasce dos fundadores, mas ela é construída com cada pessoa que entra. E a questão principal acho que é se as pessoas que trazem esse tipo de preocupação com processos são as pessoas que crescem dentro da empresa, a cultura está mostrando que é isso que elas querem, que ela quer, entendeu? Caramba, é verdade. E se a pessoa que não foca em processo sai da empresa, é a cultura de novo trabalhando, falando assim, não, aqui a gente quer desse jeito. Então, eu acredito que seja cultura, sabe? Olha, é emblemático. Agora, eu nunca parei para pensar na história por esse viés e todos os momentos que o nosso mercado é cíclico, ele tem crises e tal, o que se sustentou foi a estrutura de processos. Então. Sempre a escolha foi, não, mantém o processo que depois a árvore vai voltar para o mesmo ponto. Mas eu acredito nisso. Tá vendo? Temos que rodar para aprender sobre a nossa própria história. Muito bom. Então, o maior diferencial processos, muito bom. E você falou muito, você comentou um pouco que você veio da área de qualidade, né? Então, Isso. como que foi? Você entrou pela área de qualidade e hoje você está gerente de projetos, mas você ainda é responsável pela qualidade. Isso. Como foi esse processo? Foi assim, ó. Eu trabalhava antes numa empresa que fazia stand, a Newcom. Então a gente fazia stands e lá eu cuidava, era estagiário que fazia tudo. Desde contar o perfil do aço, até dos perfis lá de steel frame, até ir lá no stand e tal com o engenheiro Cristiano, que era o meu gestor na época lá. Mas eu fiquei um pouquíssimo tempo. E aí e assim, é muito engraçado, né? Foi até uma temática do podcast com a Vanessa que a gente fez, que era assim, a gente não tinha muita, naquela época, para escolher um trabalho, plano de carreira era assim, tá me contratando é um plano de carreira, então eu vou para onde estão me chamando, eu vou entrando. E quando eu fui fazer entrevista na MAC, tinha a opção de qualidade, tinha sempre vaga para qualidade, naquela época tinha muita obra e vaga para obra. E eu pensei sempre em não ficar muito junto com muitas outras pessoas. Eu não vou aproveitar dos vácuos, né? Onde ninguém quer fazer. Então ali é que provavelmente vai ser mais desafio, mas vai estar lá. E foi assim que eu entrei na qualidade, tá? Eu até brinquei ontem, conversando com a Vanessa, que a Vanessa falou assim, que eu falei pra ela não sabia disso. Quando eu fui fazer entrevista na MAC, a pessoa da RH na época, a Vanessa estava grávida. Aí ela chegou e falou assim, olha, você está entrando aqui na MAC, mas é temporário, porque a Vanessa vai sair de licença. Aí eu, caramba, é temporário. Bom, tá bom. É o que tem, vamos lá. Tá durando um pouco esse temporário aí, né? Mas ok.
Aí entrei nesse temporário aí, que era lá, e fui pra qualidade. Foi assim, por exemplo, olha, eu já gostava de processo, já tinha meio que esse jeitinho meu assim. Aí o Mário foi colocando, perguntou, queria fazer, eu fiquei na qualidade, fazendo vistoria de obra, era ficar fazendo fiscalização de obra e escrevendo procedimento operacional. Não tinha ainda, a ISO estava sendo construída, a ISO, estou falando aí em 2008, tá? Então era ficar fazendo fiscalização de obra, procedimento operacional. Conversava com os mestres, não, tá errado isso aqui, não sei o que, volta. Ia pro escritório, validava. Aí, na época, a gente tinha um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, um GED, muito moderno, chamado Uno Mille. Era o meu Uno. Porque eu ia pro escritório, imprimia os procedimentos, colocava num caderno debaixo do braço e ia nas obras trocando. Nossa. Na época era assim. A outra ferramenta em contrapartida era o SADP, de projetos, mas ele não usava para documentos. Então, até chegar o Autodoc foi o primeiro que a gente usou de GED mesmo, porque foi um alívio. Eu não precisava mais rodar na obra para comunicar o pessoal. Então, assim, era fazer esse trabalhozinho de ficar trocando procedimento. E aí você vai, e assim, até a Vanessa também falou isso também, e eu repito que você tinha o valor por saber que a mudança era devagar. Você acha que eu tinha alguma ilusão de que se eu ia lá e pegar no meio da obra, bombando lá, o mestre, eu falava para ele, agora o encunhamento mudou, o fechamento da alvenaria. Ele olhava, eu colando aquilo no procedimento, olhava para mim, aquele menino, tá bom, menino, beleza. Mas o valor era, mas na próxima obra muda. Então essa velocidade, então assim, meio que eu não peguei, talvez hoje entrar na qualidade é mais desafiador, por exemplo, o pessoal que está na qualidade lá hoje comigo é mais desafiador, porque assim, é o Monday. Mais rápido. Publicou na hora, ele está todo dia na obra, aí ele faz nós temos um sistema de relatório lá, modelo referência, que eu vejo na hora o que ele está fazendo o negócio na obra. Isso daqui, esse contrapiso, não sei o quê. Às vezes até eu penso, eu falo, eu acho que eu não seria competente para atuar comigo mesmo hoje, hein? Eu acho que eu não me aguentaria, eu mandaria eu embora. Eu falo assim, você não serve, menino. Ainda bem que tudo, intempestividade, ainda bem que não existe para essas coisas, né? Então eu estava no tempo certo, na hora certa, né? E aí, beleza, a qualidade, então fiquei esse período na qualidade, implantamos a ISO, implantamos o PBQPH, tivemos o desafio da norma de desempenho quando ela entrou, a gente abraçou a norma de desempenho também com o viés da realidade. Então, enquanto estava todo mundo procurando como fazer uma parede na espessura final para dar acústica, a gente contratava laudo de acústica para fazer o projeto de acústica, laudo térmico para fazer o laudo térmico. E, assim, então a gente sempre foi pelo viés da realidade. A gente não estava preocupado muito em como que vamos ser punidos porque se a norma não está atendendo. Uhum. E uma das grandes vantagens é você saber como as pessoas elaboram as normas. Aí você para de ficar tão com medo de norma. Você vê que tem muita coisa que é inferência, muita coisa... Enfim. E aí ficou esse tempinho de projetos, na qualidade, fazendo esses processos. Já estava muito tempo lá, já estava coordenando a qualidade, muitas mudanças, crises, para também não ficar estendendo aqui com toda a história, é muito tempo lá. Naquele período que a gente estava conversando sobre crises que tiveram, a MAC teve um período em que ela ficou com 0 obras. E nesse momento, Nenhum canteiro. Nenhum canteiro, um para começar. E naquele período meio que teve uma baixa, o escritório principalmente, como você não está incorporando projetos, meio que zera aquela estrutura, né, de coordenação de projetos. E ficou sem ninguém em projetos. Eu já fazia um trabalho anteriormente, dentro da qualidade, eu tinha um trabalho de acompanhar as consultorias técnicas do escritório, ou seja, de civil, estrutura, instalações. Eu que acompanhava, fazia os relatórios e reportava para as pessoas de projetos, como se fosse uma inspeção de projetos. Além da inspeção de obra, eu fazia inspeção de projetos. E reportava isso. A MAC também tinha mão de obra própria, então também era uma das funções também, fazer o treinamento também dessa mão de obra, também passar essas especificações. Quando zerou o projeto, lembra que eu disse que não tem vácuo? Não existe vácuo. Poder e oportunidade não dão vácuo, alguém ocupa, ok? Quando abaixou a demanda de projetos, ficou sem ninguém, qual era a única pessoa que podia fazer reporte de projetos e de coordenação e compatibilização? Era eu mesmo. E aí meio que eu nunca tinha olhado com esse viés de gestão de projetos, tá? Minha formação era sempre ser muito técnico, patologia, anomalia, perícia, onde eu estava caminhando, né? Você vai se direcionando como funcionário para o que você está fazendo. Quando veio aquele negócio de projetos que eu vi que, tem um jogo aqui que dá para entender que gestão de projetos ela vem depois da gestão de processos, e eu já estava fazendo gestão de processos, foi aí que encaixou, e aí eu comecei a me direcionar, vou ser bem sincero aqui, a minha carreira ou a minha vocação, porque eu percebi que era ali onde estava a minha vocação, para a gestão de processos e projetos. Aí eu comecei a direcionar tudo isso para esse lado. E assim, aí como que eu fui buscar essa vocação? Eu não podia chegar na MAC e exigir uma posição de gestão de projetos, não faz nem sentido isso.
Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ter que aprender a projetar. Então, aí outros negócios que eu tenho, aí abri uma empresa de projetos para aprender a projetar, saber qual era a dor de quem projeta, por que dá tanto trabalho, quantos dias alguém precisa fazer um projeto? Eu até falo isso para outros coordenadores de projetos. Você sabe quantos dias um projetista precisa para fazer um projeto? Ah, não, ele te pede 10 dias, não são para produzir 10 dias de projeto. Ele quer uma lacuna ali para encaixar a produtividade dele naquele espaço. Ele vai produzir em 4, os outros 6 é para Ele organizar aqui. E assim, eu já cheguei no departamento de projetos quando veio a oportunidade, por uma questão de que tinha que ajustar a estrutura, já sabendo disso. Então, algumas regras que eu coloquei que foram meio disruptivas, assim, que era cronograma, pelo menos uma vez por mês tem que atualizar. A gente vai criar uma estrutura de dados de cronograma. Não é o nome da linha do cronograma não é uma atividade. Ela tem que ser um pacote de atividades. Porque eu não sei como o cara produz o projeto. Ou você acha que você coloca arquitetura planta, o projetista faz a arquitetura planta. Ele tem uma estrutura de produção lá. E eu não preciso chamar da dele, nem ele precisa chamar da minha, mas eu preciso saber o que eu espero para eu poder medir indicador do que eu estou recebendo. Então, quando eu fui para a gestão quando me chamaram para participar, para assumir o departamento de projetos, todo mundo já sabia o que estava colocando. Era alguém de processos, para ajustar os processos para que a gestão de projetos fosse possível. E é engraçado, fazendo um salto, que quando a gente pega a estrutura do BIM hoje, e você vê lá a cartilhazinha do manual de escopo do BIM, ou da 19.650, ela trata exatamente nessa ordem. Eu não sabia, tá? Isso é cagada. Desculpa falar cagada aqui, depois você... Pode falar. Mas é cagada. Eu não tava com aquela visão de que acima de tudo está a ISO 9001, que é processos. Aí dentro das 9001 está a 55.000, que é de gestão de projetos. A outra de ativos, que eu não lembro o número. E lá dentro dela está a 19.650, que é a estrutura de dados do projeto. Então, sem querer, eu fui formado na primeira. 9001, a ISO 9001. A de 55.000 eu fui fazer na prática. E depois o BIM, então ficou natural. Então, assim, foi meio que... É um pouco de sorte, né? Então, eu falei tudo isso para falar, um pouco de sorte. Foi uma aula, essa resposta. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Acho que gerenciamento de projeto tem tudo a ver com processos, realmente. Sim. E eu acho que isso é um grande diferencial e por isso que você até brincou, cara, não sei se que eu sou a referência aqui disso, a gente acha que sim. Porque onde a gente vai, o pessoal fala bem da MAC, fala bem do Golden, do trabalho Pelo que você está falando feito. também, eu já acho dá que pra ver muito diferencial. Por causa dessa base que você teve de qualidade e processos, principalmente, sabe? E uma outra coisa interessante aqui é esse fato dele ter vivenciado a dor dos outros stakeholders, dos projetistas. Quantas pessoas nessa sua cadeira, nas construtoras e incorporadoras, fizeram isso? Muito pouco, né? Eu, particularmente, até quando eu converso, eu nunca tem, né, cara? Não tem. Não tem. Então, isso é muito importante, porque numa negociação, que quando a gente está falando de projetos, você tem várias empresas envolvidas e tudo é uma negociação, né? Sim. Agora, se você não tiver a visão do outro, fica mais difícil você ter uma negociação, né? E é pior para todo mundo, né? Então, você tem a visão dos dois lados. Eu até vou te falar, Fernando, que se eu tivesse uma paixão muito por obra, eu acho que talvez eu teria ido construir uma casa. É que eu percebi muito cedo que eu não queria ficar na obra, assim, no canteiro. Eu fui no canteiro pelo viés do processo. Eu queria confiar no mestre, no encarregado, para ele me contar como fazia e estava bom. Porque aí vai daquele negócio de centralização, né? Se você não confia do que o mestre está falando que vai fazer... Só que eu percebi que em projetos é uma coisa que, de novo, as pessoas ainda enxergam projetos às vezes como custo. Eu não queria enxergar projeto como custo, eu queria enxergar como investimento. Mas como que eu ia enxergar como investimento se eu não sabia a dor que dava para produzir aquilo? Então, a gente tem, às vezes, às vezes a gente está discutindo alguma coisa e eu sei exatamente... É engraçado isso. Eu sei exatamente o que eu posso cobrar do projetista pelo nível até da proposta que ele me dá. O nível da proposta que ele me dá indica o quanto ele está topando correr de risco. Então tem aquele projetista que eu até brinco, eu falo assim, é nosso malvado favorito. Ele está me entregando na medida do que eu preciso e eu vou me adaptar para a capacidade dele. Vocês sabem, tem projetistas no mercado, tem disciplinas de projetos no mercado que não tem essa quantidade de gente toda para produzir. E se ele produz para mim, produz para o X, produz para o B, produz para o C, ele não vai entregar um projeto da NASA. Não tem como. Aí o que eu faço? Eu tenho que me adaptar para aquela situação e ser realista. E até a ponto de proteger ele em reuniões.
Não, mas não é difícil fazer um projeto desse. Mas por esse valor você colocaria quantas pessoas para produzir esse projeto? Porque você tem que saber qual que é o custo disso. Então, assim, ter esse valor, essa noção da dificuldade de produção que tem um projeto, te ajuda até a não ser tão enviesado pelo lado de tipo, você tem que me entregar. De novo, volta naquilo que eu falei. Mas ele não pode atrasar, mas atrasou. Não, mas ele não pode atrasar, não atrasou. O que eu quero? Quer que eu bata nele? Vamos lá, vamos ameaçar, sequestra a família. Bom, agora você já sabe o nosso endereço. Agora Beto, agora a gente tem onde mandar aquelas pessoas para sequestrar aqui o pessoal e falar, só vai sair daqui quando entregar aquele pacote de armação. Não, muito bom, muito bom. Achei sensacional a experiência. E viu, Golden, você comentou, acho que em uma das últimas lives aí, da nossa pesquisa da ISA, que são 3 elementos que você acha muito desafiador equilibrar na gestão de projetos, que é custo, qualidade e segurança, certo? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, desse desafio, como é que você lida com ele? Isso daqui eu fiz, é uma analogia que eu faço. Agora, como aqui pode alcançar lugares que eu não posso nem imaginar, é perigoso, né? Alex, vocês não estão vendo, mas tem um rapaz aqui que é Alex, ele é o meu liminha, meu bira, ele me vai dar processo, Golden, não vai dar, eu vou me balizando por isso daí. Então, assim, para não falar que a ideia veio só de mim, assim, é um trinômio. E as pessoas, às vezes, é um tripé, na verdade. E as pessoas, às vezes, confundem, por exemplo, a possibilidade disso e gera frustração. De onde vem isso? Isso vem, por exemplo, que eu falo muito isso, é do lema da independência da França, da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade. É mentira. Se você é livre, você deveria ser livre para não ser igual. E você deveria poder escolher com quem você quer ser fraterno. Então, os 3 juntos não ocorrem. Se você vive num mundo em que você acha que você pode ser liberdade, fraternidade e igualdade, você vai se decepcionar ao longo da sua vida. Então, você pode ser livre até para não ser fraterno. E você pode querer ser igual só com seu fraterno e não ter liberdade para isso. Então, assim, e para a gestão de projeto é a mesma coisa. Se você quer diminuir, se você quer prazo, então você vai ter que abrir mão de segurança e custo. Se você quer custo, e você equilibrar isso, estão aqui os meninos aqui, jogam FIFA, aí quando você vai montar o jogador lá, se você coloca um cara forte que nem eu, ele não vai ser rápido. Mas se você coloca um cara habilidoso, geralmente ele é mais lento para reagir. Então você saber equilibrar isso e colocar esses pontos de skills onde você precisa, te ajuda a gerenciar. Então cabe nisso também o negócio do projetista. Projetista de estrutura. Eu preciso do quê? Você precisa de custo? Você precisa de segurança. Segurança, Então, assim, aí você vai... Agora, o cara que vai fazer a escada metálica. Não, eu preciso de qualidade. Tem certeza? Você está disposto a pagar o custo? Não, mas você precisa de tudo. Você é um iludido. Você não vai ter tudo. Escolhe. Não terás. Escolhe. E assim, aí você martelar isso todo dia, toda hora com todo mundo, vira um hábito. Aí as pessoas começam a conseguir conversar dessa forma. Por isso que eu repito muito essas coisas assim. Eu concordo. É um desafio realmente. Não dá para ter tudo. Assim como inovação também. Sim. A gente fala assim, não, tem que ser inovador, mas tem que ser uma operação enxuta, tem que... Uma estratégia de uma empresa, você quer ser econômico ou você quer ser inovador? Os dois, eu acho que não dá. Os dois eu acho que não dá, porque talvez a longo prazo, mas a curto prazo, não dá, cara. Pra gente rodar o BIM como a gente está rodando hoje, pra gente ter um time de inovação, antes de ter retorno, a gente tem aumento de custo. As ferramentas que a gente usa aqui é aumento de custo. Então, eu quero inovar, hoje a gente tem um monte de licença de Revit aqui. A gente tem, para modelagem em elementos finitos, para um cálculo mais refinado, a gente usa softwares estrangeiros, além do TQS também, que a gente tem bastante licença. Então, isso tudo é investimento. Um time de inovação que não produz, assim, não gera faturamento para a empresa. Quem gera faturamento para a empresa é o time de engenharia que está fazendo o projeto. Vai produzir. Mas ele está lá para implementar a inovação. Então, a inovação pode dar muito certo e eu Sim. conseguir uma economia de custo, ou não. Ela... Sim. Pode ser ao contrário. Então, equilibrar realmente é difícil. A gente busca o máximo da eficiência. Dentro desses 3 aí. Mas ter tudo no maior nível, eu acho que é missão quase impossível. Até você estava me dizendo do sistema que vocês estão desenvolvendo, o OpType, né? Isso, e você estava falando o seguinte, olha, a gente colocou lá na matriz de risco. O que vocês fizeram foi exatamente isso.
Tem custo, segurança e velocidade. Aí vocês ficaram ali alinhando a proa. Não, mais velocidade. Eu preciso de mais velocidade para ter menor custo. Esse daqui vai ter muito custo. Não sei se eu tenho tanta segurança. E você vai alinhando. Agora imagina que o Fernando aqui deu a louca no Fernando. Vai chegar e falar assim, ó, não, eu quero os 3. Você mata. Você mata. Você vai gerar ansiedade, você vai gerar frustração, porque não vai ter como. Não vai ter como. A não ser que você pague o triplo pelo seu projeto e tenha todo atenda só o cliente. Mas você quebrou o custo. Mas você quebrou o custo. Quebrou o custo. Você quebrou o custo. Não tem como. Não tem como. É a igualdade, fraternidade e liberdade. Quem fez esses lemas lá não explicou para as pessoas. Então não tem gente que acha que igualdade, liberdade e fraternidade é para ter os 3. Você está vivendo a mentira, você não vai ter. Muito bom, mas a gente acredita também nisso. Nossa proposta de valor sempre foi entregar soluções eficientes, a gente está preocupado com o resultado do cliente e acho que para a estrutura talvez a gente consiga compensar esse custo. Você acha que tem noção disso quando você fala que o projeto é investimento? Por quê? Se a gente focar na qualidade, na segurança, e aí qualidade tem um monte de coisa envolvida, né? A segurança é a segurança da estrutura, atendimento à norma e tal. A qualidade, eu acho que é nível, claro, da entrega e do modelo BIM, por exemplo, dos meus entregáveis, mas nem em estrutura também a qualidade é a minha solução. Isso quer dizer uma solução eficiente. Uma solução eficiente é aquela que vai te entregar um consumo de insumos estruturais mais enxuto possível para atender. Ou seja, um consumo de aço mais eficiente, consumo de concreto. E quando eu entrego isso, qualidade e segurança, no fim você vai ter menores custos em obra. Então talvez no projeto o custo não seja o diferencial. Mas na obra ele se torna. Mas você quer ver, Fernando, como que é balizado esse tripé muito claramente num projeto de estrutura? Quando você chega e você fala assim, a gente vai para uma validação de estudo preliminar ou anteprojeto de estrutura, você tem algumas medidas chaves de viga e de laje que são necessárias para a modulação de uma alvenaria. Se você vai fazer uma viga ali para um pé direito de 2,80, você vai colocar uma viga de 55, você vai colocar umas medidas chaves para a alvenaria dar certo. Se você não tiver um deadline para acabar aquele EP e aquele AP, e você ficar toda hora, roda mais eficiente. Melhora mais um pouquinho. Melhora mais um pouquinho. Você está onerando o prazo daquele projeto, que vai refletir em custo também, até porque pode ter aditivos e tal, mas é muito pequeno perto do negócio, e você nem sabe qual é o ganho financeiro mesmo na obra, assim. Então, até trazendo agora para a minha realidade lá, que é de coordenação de projetos, o meu limiar para isso daí, para o custo, digamos assim, de produção, de coordenação, de ficar ali compatibilizando o projeto, eu meço muito ele nas etapas de compatibilização. São os deadlines, é isso que eu falo muito com a Vanessa. Vanessa, a gente precisa ter o limite onde eu paro, independente do resultado que eu alcancei. Aí é aquele negócio, é entender que você não é 0 ou 100. Você pode, às vezes, ser 70% e você vai melhorando. Não, mas eu não vou conferir tudo. Não, você vai parar onde é o limite. Aí eu vou saber qual que é o nosso limite. A gente só conseguiu alcançar 70%. Aí a minha luta fica mais justa. Eu vou 71%, 72%, na próxima 75%. Eu vou conferir, eu consegui conferir 80% e resolver 80% do que eu tinha me comprometido. Agora eu tenho que avançar mais 2%. Calma, vamos medir. Qual que é o nível de investimento necessário para eu melhorar 2% no meu processo? Eu sempre faço aquela analogia Eu vi um documentário da Coca-Cola que era referente a quanto custa se ela tivesse que evitar aquele desperdício de uma garrafa a cada tantos milhões produzidas. Era melhor desperdiçar uma garrafa. Se você não mede e tiver um doido lá que fala que ele não quer um desvio, você gasta 1 bilhão para resolver uma garrafa. Porque quanto mais perto de uma singularidade, ele tende a zero, ele não é zero. Quanto mais próximo você está do tende a zero, mais o ajuste é mais difícil. Mais você tem que investir, mais você... Quer mudar? Mudança de tecnologia. Aí é o limiar da tecnologia. Então, por exemplo, você não ia conseguir fazer muita coisa com aquele tijorola que a gente tinha. O que aconteceu? Mudança de tecnologia. Aí você foi para um outro patamar. A gente vinha conversando aqui quando a gente estava vindo para cá, né, para Vinhedo, e até estava falando com o Alex e para o William, né, eu falei assim, olha... Às vezes, quando você está fazendo um processo e você está delimitando uma gestão de projetos, alguns caminhos que você vai percorrer, quando você percebe, isso são momentos muito raros, você percebe que você tem um outro caminho que vai te levar mais longe, mas ele vai fazer com que você recue 2 passos, muda. Porque você achou o ponto de melhoria para depois. Então, por exemplo, quando eu entrei no departamento de projetos da MAC,
e a gente começou a trazer ferramentas de gestão de processos e projetos para a coordenação em si, era lógico que ia ter um impacto de recuo, de sair da planilha e do e-mail do caderninho das pessoas para o Monday com integração e tal. Mas era nítido que era dar 3 passos, não era nem 2 não, talvez até 4 passos para trás, para depois... A adaptação das pessoas. Isso aí. Só que agora a gente chegou num novo limiar agora no Monday, que o quê? Já agora, onde é? Agora a gente tá sempre assim, ó, olhando onde vai ser a próxima recua. É estilingue, né? Recua e bum! E vai de novo. E até um outro exemplo disso, que tem muito a ver com o que vocês já falaram, é BIM. BIM é a mesma coisa. Para uma empresa começar a implementar o BIM dentro dela, vai acontecer isso. Eu vou ter que dar 2 passos para trás, talvez mais, estruturar, criar processo, treinar time, para aí sim eu começar a implementar aquilo ali dentro e ver resultado daqui a um tempo, né? Isso E aí. vocês já estão bem avançados nisso. Como que foi esse processo de implementação do BIM? Quando começou e como que vocês estão hoje em dia com isso? Então, o BIM na MAC, assim, como teve sempre esse viés de processo, tecnologia, acabou que ele chegou há muito tempo no sentido de, olha, é uma boa ideia. Então, só que assim, o BIM no início, vocês sabem disso também, ele veio meio contaminado com aquela ideia de que BIM era software. Então, todo mundo, BIM era Revit. A Autodesk dominou o mercado falando isso. Eu não consigo dizer se isso foi bom ou ruim, não sabemos. Não sabemos como seria o outro caminho se tivesse nascido desde o início como estrutura de dados, tal, o que teria se tornado. Pelo menos aqui no Brasil eu estou falando, né? Mas a MAC começou lá em 2012, com esse viés de BIM é o Revit. Logicamente, não foi para frente, não se tinha nem computador para dar conta. Não é só comprar a ferramenta que... Só comprar a ferramenta, não deu. Aí depois foi um outro passo, que foi o BIM era mais uma disciplina, que contratou alguém externo para sair fazendo o modelo. Errado também. Quando eu entrei no departamento de projetos, não veio só bônus, né? Tipo, você vai assumir o departamento. Não, veio alguns ônus. E um dos ônus, no sentido de desafios, foi: o BIM dá para fazer? Só que como eu já tinha entendido que era processo, eu falei, dá, mas é um processo. É um passo de cada vez. E eu não, vou ser bem sincero aqui, eu não sabia como é que estava o mercado, eu só ouvia. Então, no mercado, eu sentia que a gente estava muito atrasado, porque todo mundo tinha BIM. Ou achava que tinha. Todo mundo tinha. Não, em 2019, 2020, todo mundo tinha BIM. Não, faço BIM. Eu falei, nossa, a gente tá atrasado no BIM. Aí, quando chegou, eu falei assim, olha... Aí, quando me perguntaram, vale a pena? Eu falei assim, olha... A gente pode ser o primeiro e ganhar todos os ônus de ser o primeiro, mas a gente já não vai ser mais. A gente pode ser o que entra no meio da onda, pelo menos não pegou ela quebrando. Ou a gente pode esperar todo mundo fazer e pegar lá no fim já o negócio implantado. Ah, eu quero ser o primeiro. Calma, ser o primeiro não é bem assim. Ser o primeiro você dá testada, você abre caminho para os outros e não vai ganhar nada por isso. Às vezes você morre. Por exemplo, você veio Pedro Álvares Cabral e Pedro Vaz Caminha, certo? Pedro Vaz Caminha não ficou aqui não, ele foi lá para as Índias para morrer nas Índias. O primeiro chegou aqui, parabéns, vai para lá agora. Morreu. Quem vai às vezes fazer o BIM vai acontecer a mesma coisa. Tá lá dando testa, abrindo para todo mundo, olha como é fácil, tá um doido lá na frente lá, dando testada e quebrando. Então, ser o primeiro ali, né? O do meio geralmente é mais equilibrado, ok? E tem a pessoa que vai lá no final lá que ele perde o quê? Ele perde geralmente o time, ele vai demorar mais, ele vai sofrer, mas enfim, ele... Porque tem uma questão também, que mesmo que outras pessoas já desbravaram a tecnologia, o mercado, só que o fato delas passarem por esse processo... Estão mais fortes. Deixa elas na frente. Então não é que ela vai dar... A pessoa que vai entrar lá depois vai pegar tudo feito. Não é assim, vai ter que aprender também, né? Aí quando foi na MAC, eu fui muito com a ideia de que a gente estava no meio da onda. Eu juro, assim, mas muito tranquilo isso aqui. Tava todo mundo na MAC, tá ouvindo, sabe disso. Eu falava, olha, a gente vai pegar no meio, mas a gente vai devagarzinho. Eu não preciso ser bom hoje, mas me dá 1 ano, me dá 2 anos, a gente vai chegando lá. Só que a gente começou a descobrir. A gente começou a fazer e começou a ir pro processo, não tinha ninguém fazendo pro processo. Aí você, eu não queria ser testa, você testa. Eu não queria ser testa, você testa. Aí você começa a conversar com os projetistas, todos os projetistas traumatizados. Eu falo, mas não tem ninguém, me fala alguém que tá fazendo. Não, mas aquele lá também não faz. Aí você, nossa. A gente fez e voltou. E a gente começou a construir com esse viés. Então a gente quer ser melhor. Amanhã tem que ser pior do que amanhã e melhor do que ontem. Então a gente vai melhorando, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando, a gente vai melhorando. Então assim, o nosso viés do BIM é esse. Agora a gente tá numa camada em que a gente tá trazendo o 5D para automatizar para a obra. A gente começou o 5D, a parte de orçamentação, falando, vamos automatizar só por orçamentos. E o pessoal de orçamento se comoveu com isso daí. E eles perceberam no valor que para a gente talvez não vai ser agora. A gente vai ter que materializar melhor camadas como IDS, parametrização melhor dos nossos níveis de informação, mas eu acho que dá para a gente levar para a obra. Olha só,
até uma coisa meio que de, como fala, estoicismo, né? Tipo assim, eu tô fazendo pelo processo como um todo e não simplesmente pelo meu processo, pelo meu departamento. E assim, o negócio tá avançando nesse sentido. A ponto de, agora, o dilema é, os nossos maiores parceiros para conversar não são outros empresas de incorporação, são os projetistas. Porque eu tenho que comover o projetista. Por quê? Porque ele está lidando só com a gente, tentando conversar nesse nível. E eu não sou, no sentido, a MAC não é um player tão grande para comover, tipo, todo mundo a falar, não, vamos investir para fazer a estrutura tão certinha. Não, é tipo assim, olha, mas vamos fazer junto com a gente aqui, tentar fazer o negócio certo, porque em algum momento no futuro, todo mundo vai se aproveitar dessa estrutura que está todo mundo criando, de qualquer coisa. Por exemplo, agora a gente vai trabalhar o markup 100% no BIM, que é uma coisa que eu ainda... Todos os projetos de estrutura já têm um trauma com isso, porque tentaram fazer isso sem processo. E a gente está tentando fazer pelo processo. E eu estou pedindo um voto de confiança. Estou pedindo um voto de confiança para a RV+, ao vivo aqui. Ao vivo não, mas gravado aqui, já fica registrado. Eu estou pedindo aqui para vocês, ó, dá um voto de confiança para o nosso processo de markup. É por processo. Então foi desse jeito que a gente foi evoluindo. Muito legal. E tem uma outra coisa que eu acho bem interessante disso, é que esses dias eu vi um post de vocês no LinkedIn, que até você estava na foto lá e vocês falaram de BIM de verdade. Eu acho muito legal porque a gente fala isso aqui dentro. Que existe justamente essa dor, assim, de você tem muitos projetistas que falam que fazem BIM, mas aí você vai ver, o cara faz uma exportação de FC e diz que aquilo é BIM. A mesma coisa aconteceu com as consultoras incorporadoras que você Exatamente. citou. Sim. Exatamente. E aí a gente fala sobre isso mesmo. Qual é o BIM de verdade? É o que a gente planeja aqui dentro, que a gente desenvolve aqui dentro, que a gente tenta entregar para vocês justamente isso. Porque não é só eu entregar um modelo, eu preciso entregar informação dentro de tudo Isso aquilo aí. ali. Que acho que é a maior dor do mercado hoje, talvez. Até os nossos amigos da Otis lá, eles falam, né? Because information matters, né? Então, tipo, o I do BIM é muito importante. Às vezes você só tá mandando um modelo 3D legal lá, mas você não tem informação, né? E assim, tem outros gestores de outras incorporadoras, às vezes a gente está fazendo reunião, a gente se encontra, tem o nosso grupinho lá, e às vezes eu vejo que eles falam assim, não, mas como que eu convenço o meu diretor a entender que dessa forma, de um passo de cada vez? Eu falei, não sei. Eu não sei, na MAC já tinha essa cultura, a diretoria que sempre deu incentivo para que a gente usasse por esse viés e fizesse as coisas acontecerem por isso. Eu não sei te falar como que você vai comover o seu diretor. É psicologia, aí é outra pessoa que você vai ter que consultar, porque eu não sei. Então, assim, aí agora, qual o resultado que isso vai colher? Aí eu digo para todo mundo, eu falo assim, olha, vamos partir de um pressuposto que tempo é o recurso mais escasso, ok? E que você ter a informação estruturada é melhor do que não ter, então o BIM já é melhor. Concorda? Então, por exemplo, assim, se você for pedir, me dá qual que é o ROI do BIM. Ah, ferrou. Não sei como que eu vou... Agora, se você fala assim, você concorda que estruturar dados é melhor do que não estruturar? Concordo. Concorda que o recurso mais escasso e mais valioso que a gente tem é o tempo? Concordo. Então o BIM é melhor. Não sei se vai ser hoje, não vai ser se vai ser amanhã, ou não sei se vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas ele vai ser melhor. Aí você pode escolher. Você é o testa, você é o meio da onda, ou você vai pegar a onda quebrada. É uma escolha. Só conviva com a sua escolha. Conviva com a sua escolha. Não, eu vou esperar todo mundo fazer, vou entrar depois. É uma estratégia. Sim, pode ser. Né? Só conviva. O problema é você querer ser o fim, mas querer ficar limitando agora, ou cobrando da sua equipe que resolva os mesmos dilemas. Que é aquele negócio assim que todo mundo fala. É outra coisa engraçada também. Mas com BIM agora não vai ter problema? Ah, porque com CAD você não tinha? Você está cobrando dele uma perfeição que você já não tem antes. Então, enfim, aí são os dilemas. Não, mas legal. O Matheus, nosso BIM Manager, ele fala também que alguns dos nossos desafios no dia a dia de projetos é justamente a gente ter que trabalhar em BIM quando o processo não é em BIM. Então as pessoas, elas estão, os outros players, ou a própria cliente, consultora, incorporadora, está trabalhando um método, um processo que ela trabalhava no 2D. E aí para o BIM, aí você acaba limitando o potencial do BIM e dando mais trabalho às vezes para quem está trabalhando ali, né? Sim. Então é o processo que faz a roda girar, sim, na verdade. Sim. Boa. Muito bom. E aí? Para finalizar? Bora lá. Para finalizar, eu queria pedir para você, se pudesse dar alguns conselhos para as pessoas que trabalham nessa área de gestão de projetos ou que querem começar a trabalhar, quais são as características ou os aprendizados que elas precisam ter? Olha, conselhos sobre... Vai ficar repetitivo, porque a gente falou disso durante o podcast. A primeira pergunta talvez você já tenha matado lá. Mas assim, dê valor primeiro por entender as camadas do processo do que você está querendo atuar. Por exemplo, você disse especificamente sobre gestão de projetos.
Você vai ter que dar valor por cada camadinha da gestão, do processo para fazer a gestão de projetos. Então, onde começa o processo para gestão de projetos? Eu esqueci o nome dele, tinha um professor na Mackenzie que ele falava o seguinte, olha, o que é mais importante para você fazer um empreendimento? Aí a gente é muito filosófico quando é mais novo, né? Aí fala assim, as pessoas, os moradores. Ele falou, dinheiro. Entende a razão do dinheiro. Por que as pessoas estão construindo? Aí você vai entender a motivação. Se você entende uma motivação, você sabe o resultado, ok? E depois vai para outra ponta. Metodologia. Pega uma ponta aqui e vai... Qual a outra ponta? Quem é que está produzindo para gerar esse dinheiro? Aí você vai partir tanto dos processos operacionais de obra e também dos processos operacionais de projetos. São os 2 processos operacionais que você tem para viabilizar a execução daquilo ali. E começa a mapear, ganhe amor por mapear esses processos que vão acontecer. Desde lá da ponta, por que alguém viabiliza? Por que ele vai? Foi uma oportunidade que eu tive na qualidade de mapear esses processos de viabilidade de negócios, compra de terrenos, jurídico. Eu fiz todos esses processos. Me pediam para fazer, eu fazia. Eu ia, olha que interessante, é por isso que faz. Isso é um instrumento. É assim que se compra um terreno, é por isso que se compra. Então, meio que eu fui construindo de lá para cá e daqui para lá. Aí você vai juntando a motivação, a causa e o resultado. Aí depois o resto, porque como faz uma alvenaria é a parte menos importante. Como você é a menos importante, porque aquilo ali você não vai fazer, você vai precisar que as outras pessoas façam. Então, ter um viés de processo é crucial. Não é à toa que alguém teorizou isso, é porque realmente é. Eu não preciso, você não precisa inventar a roda 2 vezes, é a melhora da roda mesmo, você ganha tempo na vida. Então, estrutura de processos, foca nisso. É uma coisa que é muito sucateada na engenharia hoje em dia. Não se tem essa cadeira de gestão da qualidade de processos mais. Eu não tive também. Então, não se tem essa cadeira e eu acho que é uma das principais, junto também com gestão de pessoas. Boa. Deveria ter alguma coisa de hábito, procrastinação, soft skills no geral, inteligência emocional, deveria ter na engenharia, porque basicamente é isso que o engenheiro faz, boa parte da vida dele. A parte de rentabilidade da vida dele, ele vai fazer isso, ele não vai ser operador. Né? E a segunda coisa é gestão de processos. Então, focar nisso. Aprender. Uma coisa prática, para não ficar muito subjetivo. Engenheiros, se você não conseguir desenhar um fluxograma de processo, você vai ter dificuldade na sua vida daqui para frente. Sabe por quê? Inteligência artificial e programação é basicamente isso. E esse vai ser o dilema. Ele não vai roubar o seu lugar. Ele só vai tirar se você não souber entender que ele funciona por esses métodos. Então, por exemplo... Eu adoro ficar brincando com prompt de inteligência artificial e desenhando esse fluxo, fazendo mapa mental. Porque eu tô competindo com ela. Eu tô medindo até quando eu ainda sou necessário. Eu já percebi que em algumas coisas eu já não sou mais necessário. Ela é melhor do que eu, mas muitas vezes melhor. Então eu dou um pulinho. Saio daqui. Boa. Eu vou competir com o que eu vou perder? Eu sou bobo. Usa, né? Usa a seu favor. Usa a meu favor. E assim, eu vejo umas pessoas resistentes. Parabéns. O último resistente ao computador morreu. Então, assim, se você quiser ficar nessa, daí fica. Então, é meio que se adaptar, entendeu? Ser água, entendeu? Ser fluido ali para entender o que está acontecendo ao seu redor. Eu fico pensando também, você citou inteligência artificial, eu acho que com o avanço da AI e tudo mais, o que sobra de diferencial nosso é people skills, né? É isso aí. Eu acho que cada vez mais vai se tornando mais importante. E eu preciso falar que, sem querer, a gente acertou, né? Porque o Golden falou 2 coisas, a qualidade, processos e pessoas. Aqui na RM, a gente foi crescendo, a gente foi criando a nossa camada de líderes, coordenadores, gerentes, e aí a gente criou a camada de diretoria, porque o founder é o Raul, meu sócio, eu me tornei sócio depois e assumi a parte mais de negócios, a parte de gestão, e ele ficou com a engenharia, né? A gente tem 2 pessoas a nível de diretoria aqui hoje, pessoas e qualidade. Então... meio que a gente acertou, Golden. Preciso vender meu peixe aqui também. Não, mas isso é nítido. Isso é nítido. E a outra coisa também, Fernando, a gente já veio, a gente conversou isso um pouco lá antes, e eu já falei com o Fernando algumas vezes disso. Eu falei isso também uma vez com a Rita, conversando com ela. E assim, não é uma coisa que eu estou fazendo aqui porque tá gravando, não, porque eu já falei isso para fora e já falei pro Fernando pessoalmente também, então acho que vale a pena repetir, que é o seguinte, tenham coragem de falar o que vocês querem fazer. Isso é uma coisa que ninguém... Aliás, durante o caminho todo vão tentar te minar disso daí.
tenham coragem de falar o que você quer fazer, a ponto de aceitar também o fracasso daquilo que não aconteceu para poder reconstruir. E eu estou falando isso pro Fernando porque eu lembro do Fernando lá no início da RM+, falando de processo, de projeto, que queria vender o projeto, de como que ia ser a RM, e dava para perceber que era um plano de um sonho. Era antes do sonho ainda. Era o plano do sonho para depois virar o sonho. E ver o que vocês se tornaram assim é a prova de que isso funciona mesmo. E você só vai enxergar, você só vai conhecer isso. E é um privilégio estar aqui do lado de vocês aqui para poder falar isso pessoalmente. Você só vai poder enxergar isso em outros atores muito fortes do mundo. Assim. Você vai pegar num jogador de alta performance, de um grande político, de um grande líder. Ele profetiza o sonho sem ter vergonha do resultado que aquele sonho vai ter, daquele impacto que você... Porque é um risco que você está correndo. Fernando, você correu um risco. Corro até hoje, né? Mas naquele momento ali que você estava lá falando para todo mundo, vou fazer assim, assim, vai ser desse jeito, a gente vai ser desse tamanho, 80% estava lá. E você sabia disso. Só que você estava ali com a coragem... Acreditando muito também. Então, assim, isso é uma coisa... Isso eu aprendi e é uma coisa que eu não abro mais mão. Eu tenho coragem de falar o que eu tenho vontade de fazer com o coração aberto e sabendo do risco que aquilo pode não acontecer, mas o que é importante é a jornada, né? Não? Então, se dá, a gente cai de novo, levanta de novo e vai continuando. E assim você encontra uns malucos no meio do caminho que querem fazer a mesma coisa que você também. Isso aí. A gente é tudo maluco, eu também sou um pouco maluco. É isso aí. Mas cara, até me arrepiei aqui, de verdade. Porque quando o Golden trouxe isso aí, que lá em 2016, 15, eu falei isso pra ele... Nem eu lembro de ter falado, né? O que eu falei, mas marcou. E é exatamente isso, é um projeto de um sonho, né? Em 2015, 2016, a gente era muito menor do que a gente é hoje, né? Então foi a construção. E demorou até a gente se tornar parceiros comerciais, né? E a gente espera que dure por muito tempo isso agora. Mas você vê, lá atrás, e aí fica também outro insight, né? A gente vai conquistando com o tempo, cada coisa no seu tempo. Lá atrás eu tava tentando já, demorou, mas uma hora vem. E então, pô, o privilégio é nosso, Golden, de ouvir isso de você e ter você aqui hoje falando isso pra gente, sabe? Legal. E você falou uma coisa também legal pô, lá atrás eu tava falando isso, falando do sonho, né? Apresentando o sonho, o projeto do sonho. E a gente fala aqui que principalmente os primeiros colaboradores nossos, e a gente tem nosso primeiro engenheiro, na verdade é o primeiro estagiário, ainda está com a gente, é o gerente, hoje é gerente, é o Felipe Galdense. E a gente fala, cara, não foi a gente que acreditou em você, filho. Foi você que acreditou na gente. Porque lá atrás a gente não era nada, cara. O que a gente apresentou pra você foi um projeto. É verdade. E ele foi lá e comprou e tá com a gente até hoje. Então, na hora que você falou isso, eu pensei e até deu uma arrepiada aqui, cara. E, Fernando, pode falar a verdade. O maior risco que você sente que você assumiu não foram com os clientes, foram com essas pessoas, não foi? Cara, Eu imagino. E cada vez mais eu tenho essa percepção. Porque hoje, aumenta o número de pessoas, aumenta o risco, aumenta o peso. É isso aí. Que vocês continuem sendo audazes para continuar conquistando mais pessoas nesse ritmo aí. Estarei lá assistindo, fazendo provocação no meu podcast. Assistam o DRCcast. É verdade. Faz, por favor, faça um jabá aí do seu. É verdade, ó. DRCcast, todas as quintas, se o Alex não falhar. Estaremos lá fazendo ou um DRCcast ou uma live. Só que lá a gente é mais mole. A gente lá não quer, a gente não fala muito de engenharia. O Fernando vai lá dar uma entrevista para ele vai ver o que é o peso, né, Alex, de perguntas aleatórias, sabe? Qual que é a sua novela favorita? Por que você assiste essa novela? A gente quer saber isso do Fernando. A gente quer saber quanto você pega no supino. Por que você não está fazendo dieta, Fernando? Por que você não está fazendo dieta, Fernando? É isso que a gente quer saber no DRCcast. Porque, sabe por quê? Agora até uma coisa. Sabe por que o DRCcast lá, ou as nossas lives, sabe por que ela tem esse viés? É um outro viés. É porque é o seguinte. Eu nunca entendi por que um marmanjo fazendo leg press na academia emociona um monte de gente. Superação, parabéns, você colocou 200 quilos no leg press. E um cara como o Fernando. Ninguém quer saber. Não faz sentido. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente é bom em muita coisa, mas nós na engenharia civil somos péssimos em storytelling. Uhum. É verdade. Cadê a sua jornada do herói? Devia estar sendo contada todo dia. Sabe por quê? Porque outros Fernandos podem estar na cena aí, a gente está com dificuldade de gente na construção civil, é porque ele não tem a jornada do herói. Tem mais gente querendo fazer um supino na academia do que querendo fazer projeto. Faz sentido isso? Faz sentido nenhum. Então, o nosso objetivo lá é trazer isso.
É fazer o seguinte, falar assim, olha, vamos contar a história. Vamos levar o Fernando. Alex, ó, tem que contar. Vamos fazer lá, levar o Fernando na nossa humilde residência. Revelar os meus segredos, né? Revelar os segredos, porque as pessoas querem saber. Eu falo assim, tudo bem, Fernando, empreendedor de sucesso, legal, mas e só isso? Não, atleta, pai. Fernando por tênis. trás do backstage. Beach tênis também. Jogava, né? Agora parece que meu Claro. filho nasceu, segundo. Segundo. Aí não tem mais tempo. Não tem mais tive tempo. Então, a dieta, a resposta já é essa aí. É o motivo. Um dia ainda, meu sonho, tá? Meu sonho um dia ainda, o sonho seria ver, por exemplo, assim, ó, uma live aqui, tipo assim, fazer vídeos aqui, resolvendo o Valúcio, resolvendo um projeto lá, aí põe uma música de emoção, alguma coisa assim, tipo, aí todo mundo, nossa, que superação, você colocou aquela armação naquele furo que nem passava. E as pessoas que nem sabem de estrutura vão querer ser projetistas de estrutura, sei lá, vai querer ter fila aqui de gente aqui, não, dá uma oportunidade aí pra eu ficar só vendo, que nem o pessoal quer ir lá ver o Cariani. Você poderia ser o Cariani da... Vamos lá, Fernando. Será? Um shape, mas eu tô eu tô- fazendo igual, porra. Uns É 8 muito anos eu... legal isso que você falou, perdão, Fê. Pode falar. Porque teve um projetista, não vou lembrar quem, mas teve um projetista que falou isso pra gente, que era um concorrente até. Concorrente? Que falou pra gente que o trabalho que a gente faz aqui na RM é muito importante porque a gente está fazendo com que vários projetistas, vários engenheiros voltem a gostar ou querer ser projetistas estruturais. Então isso é muito legal. Não, uma vez Que falou falaram pra isso aí, você, né? falaram pra mim. Porque assim, Golden, a gente como empresa, a gente tem um propósito aqui, uma visão de negócio que é de transformar a engenharia. Então, a gente tenta deixar isso claro em todo lugar. Inclusive, quando você entra no escritório, você tem um escorregador. Lá que outro escritório de engenharia tem um escorregador, sabe? É simbólico o negócio, mas é para representar a nossa cultura mesmo, sabe? E a gente vai crescendo. E isso acaba, né, gerando um desconforto em alguns projetistas. Tem um pessoal que, não gosta da RM porque a RM tá crescendo e tal. Mas uma vez eu ouvi numa conversa, um benchmark que eu estava fazendo, chamei, inclusive era para falar sobre tecnologia e BIM. E aí um outro projetista mais velho, assim, que geralmente são, né, acaba tendo mais resistência, chegou e falou, cara, muito legal o que vocês estão fazendo, porque o meu filho não estudou engenharia, eu não consegui convencer meu filho a estudar engenharia. Então o trabalho que vocês estão fazendo é para trazer mais gente para a engenharia. Vocês estão ajudando as pessoas a olhar com outros olhos o projeto estrutural, sabe? E aí Dá mais valor, né? Dá mais valor. Mas só contando entrando já no clima de DRC Cast, que pouca gente sabe, mas eu já postei alguns conteúdos na internet antes sobre receita saudável. Tá vendo? Aí, agora eu vou pegar no pé. Não, e bombava. Você tinha TikTok 300 mil? A conta tá lá. 300 mil Tá lá. seguidores. Não vou revelar o nome que... Mas tá lá a conta. Tá lá. Não Eu vou tenho falar dois também. irmãos influenciadores, né? E eles fazem receita de churrasco, que é o GG Brasa. Olha. E o meu irmão mais novo é o GG Drinks, que ele faz receita de drinks. Inclusive, meus amigos falam que eu sou o GG mais chato, que eu faço engenharia. Entendeu? Então, eu entrei na onda um pouquinho. Falei assim, eu vou fazer umas receitas saudáveis aqui, vou postar também. Postei, TikTok, chegar na época de pandemia e tal, chegou nos 300 mil seguidores e o Instagram foi para 27. Aí minha filha nasceu, a primeira, eu falei, cara, não dá mais ficar postando conteúdo. Tem uma empresa com um monte de gente aqui, a tempo à noite não rola fazer. E aí eu parei. Aí eu comecei a fazer conteúdo de engenharia. Meus seguidores caíram de 27 para 17, ou seja, não é realmente o que gera engajamento, sabe? Não, mas é porque é o storytelling. Por exemplo, você devia colocar num contexto de tipo assim, estou aqui na minha vida normal e agora vamos resolver um projeto. Porque, de novo, qual é a graça de levantar um leg press? Eu quero deixar isso bem claro, eu adoro musculação. Mas qual que é a graça? Não tem graça nenhuma. E como aquela pessoa te comove? É porque o leg press é o punch. Mas é toda a história. Olha, ele se machucou, brigou com a mulher, o filho não sei o quê. Olha lá o pai dele, olha a história de vida triste dele. Agora eu vou fazer um leg press. Parece que o contexto é a academia, mas não é. O contexto é a vida. É o storytelling. É a mesma coisa. É tudo. Poderia ser tipo assim, olha, vamos hoje resolver vários problemas de engenharia, mas antes daqui vamos fazer uma receita saudável. Então, e por quê? Porque a pessoa tem que entender o seguinte, ser engenheiro é só uma parte do que você é. Sim. E tipo assim, dá pra você ser todas as outras coisas e ser engenheiro, e isso tem um valor. Eu tô falando engenheiro, mas o mestre de obras, o Grilo, eu falei com ele lá, falei, Grilo, por que não tem mais gente querendo ser mestre de obras? Faz sentido não ter gente querendo ser mestre de obras. Era coisa que quando eu entrei, eu falei, meu Deus, você não sabia o que era mais importante, o mestre de obras ou o engenheiro.
Hoje vai ser difícil formar mestre de obras, vai ser difícil formar bons encarregados, bons eletricistas, bons A encanadores. gente está perdendo mundial para iFood, Para Uber. iFood, Uber, por esse motivo. Porque, pelo menos, tem um valor de, por exemplo, ele não ter aquele peso de parecer sucateado o que ele está fazendo e tal. E engenharia tá indo para esse caminho, ainda bem que tem pessoas como você aí. E eu estou tentando também um pouquinho contribuir com isso para não deixar sucatear. No sentido de, tem pessoas muito mais gabaritadas tecnicamente, Fernando. Nossa, mas em lote, assim. Vai para evento, assim, gente de formação e tudo quanto é canto. Mas triste. Triste. Vai ali, reunião de coordenação de projetos, é triste, Fernando. Pô, triste. Eu falo, por que triste? Pô, o negócio faz uma diferença. Faz diferença na vida de um monte de pessoa. E não é por um ano, não. O cara da academia, você vai lá, faz 3 meses. Nossa, mudei pelo Cariani ou pelo Jorlan e tal. Você faz um prédio, 50 anos. Já parou o impacto disso aí? E você tá perdendo pro cara do supino de influência. Coisa, né? Muito bom. Muito bom. Esse é o nosso desafio, cara. Como é que a gente traz mais valor para a nossa atividade que a gente faz. É isso aí. Traz mais gente para também conseguir impactar mais vidas também, né? É isso aí. Muito bom. Muito bom, Golden. Cara, o privilégio foi nosso. Foi um prazer, realmente, ter você aqui com a gente. Não seremos cancelados? Não seremos De cancelados. forma nenhuma. Tá ótimo. Chamaremos mais vezes aí. Com sim. certeza, com Olha certeza. só, hein? Obrigada. E bora lá pro DRC Cast também. Olha aí, Alex. Boa. Eita, Alex, como você vai superar tudo isso, hein, Alex? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa, então. Boa, obrigada, Golden. Obrigado, gente, pelo convite aí. Pelo tempo, pelo aprendizado, tudo. Vou fazer um agradecimento aqui. Ó, é assim, tudo que eu tô falando aqui, eu tô aparecendo aqui, é até meio injusto. Porque, assim, tem muita gente... Eu podia cair num viés mais comum, assim, de falar da minha mãe, do meu pai, até eu respondi isso, mas tudo bem, isso aí é mais parte como eu sou como ser humano. Mas tem um aspecto aqui que é muito real que eu tô falando. Tudo que eu falei aqui é resultado de um monte de loucos que vão participando no caminho e vão acreditando, que vem comigo, de gente na MAC da Vanessa e da Tamires que estão lá cuidando do processo agora para que eu pudesse estar aqui para fazer essa entrevista, do Beto, do David, do Moisés, do Maurício, que é o diretor de obras, que põe a gente no chão. É importante também a pessoa que põe a gente no chão. Então, todas essas pessoas são resultado de tudo isso que eu falei. Não tem gênio, não tem palavra mágica, é um monte de gente. Se vocês tiverem a sorte, isso infelizmente, não tem o que fazer, né? De ter essas pessoas junto com vocês aí. Então, orem a Deus, orai e vigiai para que isso que esteja no horizonte de vocês. Vai facilitar muito o caminho. Então, eu queria agradecer a MAC por possibilitar todas essas loucuras aí, deixar eu viajar para vários lugares para falar bobeiras à vontade. Agradecer também ao pessoal da DRC, que é meu cérebro fora do meu... Eles são os meus cérebros. Hoje eu trouxe um dos cérebros. Então, assim, eu sou bem menos inteligente do que eu finjo que eu sou, mas porque eu tenho outros cérebros que são muito mais inteligentes, que são gênios, assim, que dão todo o suporte, assim, para um monte de informação. São pessoas que trazem informação e acreditam que eu sou capaz de repetir essa informação. Então, eu quero agradecer todas essas pessoas, o pessoal da DRC, Michel, o William, Charles, o Alex, o Gabriel, o pessoal da MAC, Vanessa, Beto, Moisés, Maurício, a Eli e o Marcelo, que são o pessoal de incorporação e produto, que compram as loucuras, mesmo tendo prazo mais apertado para topar essas loucuras. Então, assim, eu aqui estou sendo só uma ponta aparecendo, mas deveria ter muita gente aqui aparecendo que falariam a mesma coisa, às vezes um pouco mais tímido, eu às vezes estou mais solto e tal, mas são essas pessoas. Tá um monte de gente aqui, viu, Fernando? Tá eu aqui aparecendo aqui, mas tem um monte de gente aqui, então eu gostaria de deixar esse recado aqui, agradecer. Se puder transmitir essa daí, eu acho que vale muito para não ficar parecendo que tem um gênio, não tem nada não tem nada. Sozinho, você não teria feito nada e a gente também não faria nada. No fim, processos e pessoas. E pessoas. Acabou. É isso aí. Sozinho não vai mesmo. Boa. Muito bom. Golden, muito obrigado. Opa, obrigado. Para quem nos acompanhou também, obrigado pela audiência e até o próximo RMcast. Isso aí, gente. Até o próximo episódio.